Vamos ao segundo tópico da nossa lição. Como devo me dirigir a Deus e adorá-lo? De que forma nós devemos nos dirigir a Deus para adorá-lo? Então, nesta lição que estamos estudando esta semana sobre comunicação com Deus, nós estamos aprendendo a forma correta como devemos nos apresentar diante do Pai Celestial, para que nós não nos acheguemos a Ele de uma forma equivocada, de uma forma onde haverá um ruído de comunicação entre nós e a Deus a quem nós nos dirigimos. A primeira pergunta desse tópico diz-nos o seguinte: o que entendemos ao ler as palavras iniciais da oração modelo? Pai Nosso? Irmão Josemar. Como já foi falado, irmão Luzulei, a expressão Pai Nosso reconhece que nós somos membros, né, da família celestial. Então, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal, nós podemos ter certeza que neste mundo nós jamais ficaremos desamparados. Então temos um Pai, temos alguém que podemos compartilhar os nossos dilemas, os nossos anseios, né? Agora, dentro desse tópico também nós podemos entender algo muito interessante, que existem uma maneira correta de eu me portar perante a oração. De preferência, eu devo de estar de joelhos. Esse é um ponto muito interessante. Mas toda oração deve ser de joelho? Não necessariamente. Por exemplo, a palavra de Deus ela diz que nós devemos de orar em todo o tempo, orar sem cessar. Quer dizer que você, ao estar em um local público, no ônibus, no trem, você vai estar de joelhos? Não. Mas a sua mente deve estar conectada com Deus. Mas de preferência, nós vamos ver todas as pessoas, quando eles estavam na presença de Deus, eles se ajoelhavam. Então o ato de se ajoelhar também é um ato de reconhecer a pequenez que nós somos e a grandeza de um Deus soberano. Então Jesus, quando estava ali no Getsemane, ele se pôs de joelhos. Nós vamos ver vários homens de Deus que quando oravam, Daniel também se punha de joelhos, né? Então essa é a maneira correta de nós nos colocarmos. Um ponto interessante é nós também entendemos como devemos nos portar na presença de Deus. Muitas pessoas às vezes oram a Deus sem camisa, oram a Deus às vezes desprovido de roupa, né? Então assim nós temos que entender o seguinte: quando estamos na presença de Deus, temos que reconhecer que Ele é santo, né? E Ele quer que nós também dessa forma exerçamos a reverência, né? O princípio da modéstia também na presença do Senhor deve de nortear-nos na comunicação com Ele. Muito bem. Então, diversos aspectos importantes relacionados à oração, né? Não apenas no que diz respeito às frases pronunciadas, que foi o que nós abordamos bastante no primeiro tópico, mas também acerca da forma como nos apresentamos, né? Então, o irmão Josemar frisou aí a questão dos joelhos, de estar de joelhos, pois demonstra reverência, né? Demonstra o reconhecimento em relação àquele a quem estamos buscando. As pessoas que compareciam diante dos reis, elas se ajoelhavam diante do rei, né? E aqui falando de homem, um homem se ajoelhando na frente de outro, mas por conta de um poder que este outro tinha, então um estava ajoelhado e o outro estava recebendo aquela certa adoração. Agora que nós estamos falando do Supremo do Universo, do Rei do Universo, maior reverência devemos manifestar. E ainda em relação à expressão que fez menção aqui de Pai, existe esta questão de fazer parte da família de Deus. E tem um outro verso que não foi mencionado aqui na lição, mas onde o Senhor Jesus diz assim: olha, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então, a relação de um pai para com o filho é uma relação de quem cuida. Eu tenho uma filha recém-nascida, a gente tem todo o cuidado, ela dorme muito bem durante a noite, graças a Deus, mas
a nossa atenção para qualquer barulhinho, qualquer mexidinha, qualquer resmungo que ela dá, é tão grande que a gente já levanta e tal, vai ver se está tudo bem. É o cuidado. Mas eu sou mau, nós somos maus. E o nosso Pai Celestial? Plenamente bondoso, desejando o melhor para todos nós. E neste reconhecimento, não nós temos, né, então, o reconhecimento de Deus como nosso Pai, mas não é apenas um reconhecimento teórico, porque existe de fato uma relação de pai, o grande pai, com um filho. Então, precisamos entender, precisamos aceitar isso também pela fé. E às vezes, irmão Luzirley, nós como pais, nós somos falhos, erramos. Às vezes você dá o melhor, se esmera, mas mesmo assim... Pensa que está dando o melhor, né? Exatamente. Em alguns sentidos, você depois, lá na frente, você chega à conclusão de que como pai, você falhou. Mas com Deus não é assim. Então, querido amigo, querido irmão que está nos assistindo, tenha plena confiança de que Deus, como nosso Pai Celestial, nunca vai nos desamparar, nunca vai nos deixar. Essa é a confiança que nós devemos de ter e o elo, né, de reciprocidade, de amor de pai para filho e de filho para com o pai. Pergunta B. Que outro papel importante Deus exerce além do que o amigável título Pai Nosso sugere? Aqui nós temos um texto que fala: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. O ponto interessante aqui, irmãos, é que Deus ele também nos ouve. Ele nos atende. Além dele nos dar toda a proteção, todo o amparo, ele também nos atende. E na oração do Pai Nosso também, irmão, nós temos aqui um ponto muito interessante. Depois da primeira frase, nós temos Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Venha o teu reino. Ou seja, a questão aqui, quando nós estamos falando venha o teu reino, nós estamos também reconhecendo o Deus como governador da nossa vida. Então, Deus ele é o nosso Pai, mas ele também deve assumir uma posição de direção na nossa vida, ou seja, ele que deve governar a nossa vida, ele que deve reger o nosso ser. E isso é muito importante. Então ele não é apenas nosso Pai, que em outros momentos nós falamos também na questão de nosso Salvador, né? Nosso protetor, o nosso guardião, mas também ele é o nosso Senhor, no sentido de quem governa ou deve reger as nossas vidas. Né? Somos propriedade de Deus. Então, se somos propriedades dele, e reconhecemos que somos propriedade dele, quem dá as ordens não é a propriedade, mas sim o proprietário, né? Quem dá as ordens não é o servo, mas sim o Senhor. Não é o súdito, mas sim o rei. Então, nesta relação, aí nós vemos a questão da sujeição, né? Nós somos sujeitos e estamos submissos à autoridade divina. Ele é o nosso Pai? É o nosso Pai. Mas também é o nosso Rei, também é o nosso Senhor. É Ele que governa a nossa vida. Portanto, faça-se a sua vontade na minha vida, pois é a vontade de Deus que deve aparecer, né? E não a minha vontade, porque as nossas vontades, como disse o irmão Josemar, às vezes queremos fazer até o melhor. Pensamos que estamos fazendo o melhor para os nossos filhos, mas lá na frente vamos perceber que o melhor que fizemos talvez estragou o nosso filho. Né? Todo cuidado, não vou deixar que meu filho faça isso, não se envolva com aquilo e tal. E só vai fazer tal coisa porque é algo mais delicado, as demais atividades ele não vai se envolver. Daí chega lá na frente, vamos perceber que fizemos do nosso filho alguém que não faz nada mais do que apenas aquele detalhe, daí vai sofrer na vida. Né? Muitos pais que têm como é que fala? Que são muito protetores, pais super protetores. Super protetores.
pensando que estão dando o melhor para seus filhos, na verdade estão estragando os filhos. Nós erramos, falhamos, mas o Pai Celestial não falha, porque Ele não é apenas um Pai bondoso, mas Ele também é o Senhor da nossa vida. E precisamos nos submeter à autoridade desse Senhor. Agora a pergunta C. De acordo com a próxima sessão dessa prece, que ponto importante devemos expressar antes de pedir ajuda a Deus? Interessante que quando Jesus estava no Getsêmani, ele colocou esse ponto em destaque. Jesus, quando estava no Getsêmani, ele orou da seguinte forma: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então aqui nós temos, como você mesmo falou, irmão Luzilei, nós temos aqui o princípio da submissão. Quando eu me submeto à vontade de Deus, então eu coloco a vontade de Deus em primeiro lugar. Então muitas pessoas, elas querem orar a Deus, mas querem viver uma vida livre. Não querem viver uma vida em sujeição com a vontade de Deus. Então nós precisamos entender, quando nós oramos o Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Olha que interessante, queridos irmãos, quando nós colocamos a Deus em primeiro lugar na nossa vida, então nós iremos obedecê-lo em todos os sentidos. Muitas pessoas querem pedir a Deus isso ou aquilo, mas não querem se sujeitar à vontade de Deus. Então aqui o princípio da oração é: seja feita a tua vontade. Interessante, irmão Luzilei, que quando nós partimos com esse princípio em mente, então nós vamos reconhecer que tudo na nossa vida tem um propósito especial. Por isso que em todos os momentos da nossa vida nós estaremos dando graças a Deus, porque é a vontade de Deus que está se concretizando. Não é a minha vontade. Uma certa vez uma menina dizia assim: Senhor, eu quero que o Senhor me dê o fulano de tal, mas é só o fulano que eu quero. Já não é passou assim. O que ela queria. Exatamente. Então, o princípio é: seja feita, Senhor, a tua vontade. Então, eu orei, estou passando por esse problema. E aí vem-nos a pergunta: por que eu estou passando por esse problema? É o Senhor que está guiando a nossa vida. Então, irmão Luzilei, vou ficar tranquilo, mesmo diante da luta, porque essa é a vontade de Deus para a minha vida. Então isso nos ajuda até nós termos mais paz e superar as dificuldades em meio às agruras, quando nós colocamos esse princípio da soberania da vontade de Deus em nossas vidas. Isso é maravilhoso. Entendendo isso, né, daí nós chegamos ao ponto de sermos de fato gratos a Deus, né? Gratidão. Não importa se estamos passando por maus momentos ou bons momentos, nós sempre seremos gratos a Deus. Quando nós não entendemos essa questão da soberania de Deus e não confiamos na soberania de Deus, aí nós somos tendentes a reclamar. Às vezes nós passamos por situações na vida, ou assim, de uma forma mais ampla, às vezes na sociedade, onde as pessoas começam a reclamar. Por que isso? Por diversas razões, né? Por situações que às vezes estão acontecendo no mundo externo. Por que isso e tal? E começa uma situação de lamúria. Mas quando pensamos ou refletimos de que se está acontecendo ou se aconteceu, é porque Deus permitiu e Deus sempre tem um propósito para cada coisa, então nós deixaremos de reclamar e passaremos a confiar na soberania de Deus. Então é interessante este ponto apresentado pelo irmão Josemar. Precisamos reconhecer que o que acontece é pela vontade de Deus. Claro que o ser humano faz escolhas que trazem consequências, mas apesar dessas consequências, ou ainda essas consequências, é uma bênção para nós. Pois se o pecado não trouxesse consequência, iríamos para o pecado e estaria tudo bem. Mas graças a Deus que tem consequências. Mas o ponto de que se pedimos a Deus e Deus atende da sua forma, no seu tempo, ou não nos atende, vamos sempre agradecer a Deus, vamos louvar o seu nome. Porque Deus é soberano e Ele sabe o que é melhor, né?
Uma certa vez, irmão Luzilei, eu vi uma oração de uma irmã que ela dizia assim: Senhor, eu não aceito essa doença na minha vida. Ela orava bem assim. Então veja que é uma oração que não atende a esse princípio, porque se aquela doença aconteceu, é pela vontade de Deus. O pensamento aqui do livro A Ciência do Bom Viver, na página 255, diz assim, ó, esse mandamento é uma garantia de que mesmo as circunstâncias que parecem ser contra nós atuarão para o nosso bem. Uhum. Veja, queridos irmãos, que nós temos o exemplo aqui de José. José era um homem temente a Deus e ele tinha esse princípio. E ele foi como escravo para o Egito. Mas ele, por ser fiel a Deus, aquela situação má, ele passou por momentos de agrura, ficou ali na prisão, e ali ele era inocente. Mas veja, irmãos, que Deus reverteu aquela situação. Então, por mais que nós passemos por momentos difíceis, nós precisamos entender que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E isso é maravilhoso. Quando nós colocamos Deus em nossa vida, mesmo nos momentos difíceis. Por isso que aquele hino que eu gosto, né? Sempre alegre é o cristão, ou seja o coração alegre, né? Uhum. Então, em todo momento da nossa vida, uma vez uma expressão de irmão que disse assim, para o cristão nós nunca passamos fase ruim, sempre estamos numa fase boa, a despeito das lutas que passamos. Mas quando a vontade de Deus está sendo concretizada, estamos descansando em paz. E louvado seja Deus, né? Vamos à pergunta D. Como o exemplo do rei Josafá revela a importância do louvor e da ação de graças mesmo em meio a uma batalha? Aqui nós temos um ponto muito interessante, irmãos. Aqui eles estavam numa situação de risco de vida, né? Eles estavam ali sendo confrontados pelos moabitas e também ali os amonitas. E Josafá tomou a direção correta, que foi o quê? Consultar o Senhor. Uhum. E agora Deus deu a resposta, falou, olha, fiquem tranquilos, não fiquem com medo. Vocês vão receber a vitória. E aí agora Josafá, ele na mesma hora tomou uma atitude de já louvar a Deus mesmo antes da vitória. Isso é interessante, isso é fé. Então fé não se trata de você ver para crer, mas é você crer para ver. E foi isso que aconteceu. Então ali, à frente dos exércitos, eles colocaram ali um grande coral, irmãos, louvando a Deus, agradecendo já pela vitória, né? E eles cantavam assim, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E aí, irmão, só começou a cantar e aí a vitória veio. Eles não esperaram a vitória. Às vezes a gente quer cantar só depois da vitória. Uhum. Você tem que cantar antes da vitória. Paulo e Silas, quando estavam ali naquela prisão, mesmo nas agruras, com as costas toda machucada, apanhando, depois de apanharem, estavam ali na prisão, mas eles cantavam. Então eles não estavam esperando serem libertos para cantar, mas eles cantavam antes da libertação. E isso que é o princípio que deve nortear as nossas vidas, né? E aí nós vemos a manifestação de verdadeira fé, né? Fé. Porque genuína. o reconhecimento posterior, de fato, é um reconhecimento apenas. Não é uma ação de fé. A ação de fé é já entender, pensar na bênção, na vitória que Deus proverá ainda. E Deus provê, porque, conforme nós temos visto ao longo dessa lição, Ele é um pai bondoso, que quer dar-nos o melhor, e inclusive no seu melhor, Ele quer direcionar-nos para a vida eterna. Então, neste segundo tópico da nossa lição, nós aprendemos como devo me dirigir a Deus e adorá-lo. E que nós possamos, em base disso que aprendemos nesse segundo tópico, ter entendido que a nossa atitude, a forma como nós nos aproximamos de Deus, também tem um impacto direto na resposta de Deus àquilo que estou buscando de suas mãos. Que nós possamos aprender desses pontos e aplicá-los no nosso dia a dia.